Olá amigos do Saber Espiritismo, aqui quem fala é o Marco Gandra e no episódio de hoje nós temos o nosso querido amigo e confrade André Trigueiro. Ele proferiu uma palestra sobre Espiritismo e Ecologia na obra de Chico Xavier na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Para quem não se lembra, a Fazenda Modelo é o local onde que Chico Xavier psicografou obras como Paulo Estevo e outras, além de ter um convívio próximo com a família Joviano. Queridos amigos, lembro que na semana que vem nós teremos um especial de Natal. Isso mesmo, no dia 24 será publicado o especial de Natal com nada menos com André Trigueiro também. Vamos falar sobre as crises que assolam a nossa sociedade, a coletividade e as pessoas neste momento. Muito oportuna esse episódio especial de Natal. Por hora, vamos ficar com a nossa palestra com André Trigueiro. Um grande abraço a todos e fiquem atentos, dia 24, especial de Natal. Um grande abraço e vamos ao episódio. Bom dia a todos. É realmente um prazer e uma honra estar aqui nesse lugar onde Chico Xavier deixou plasmada a sua energia consagrada ao trabalho, aos afazeres terrenos e os afazeres espirituais. O que nós vamos fazer aqui hoje é uma abordagem, um recorte de um aspecto do trabalho hercúleo, vasto desse médium que merece de nós todo o reconhecimento, toda a admiração pelo exercício mediúnico cristão na verdadeira acepção dessa expressão. E a gente, portanto, vai fazer aqui uma breve exposição sobre de que maneira a vida e a obra de Chico Xavier se confundem com algo que nos últimos tempos se tornou referencial para a compreensão de como nós, seres humanos encarnados neste planeta, precisamos ajustar hábitos, comportamentos, estilos de vida, padrões de consumo, respeitando a nossa casa comum. Sabendo usar, não vai faltar, é que diz o ditado. Se hoje está faltando, é porque nós não aprendemos ainda devidamente essa lição. E Chico Xavier, caprichosamente, antes de ecologia, meio ambiente, sustentabilidade serem assuntos da moda, antes do Brasil ter legislação ambiental, antes de ter licenciamento ambiental, ele já, por intermédio dele, os espíritos já sinalizavam a importância de estarmos em sintonia com esses temas, e ele, no varejo das suas ações, exemplificava a importância disso. É curioso, estamos falando de um homem que era xará de Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. Estamos falando de um homem que reencarnou no Brasil, que é o único país do mundo com nome de árvore, e que até hoje vem a ser o país recordista mundial em água doce, que é um recurso cada vez mais escasso, raro e caro no mundo. O Brasil ainda ostenta a condição de número 1 em água doce e limpa superficial de rio
e águas subterrâneas, aquífero Guarani, aquífero amazônico. Ainda é o país do mundo que tem a maior vastidão de território com terra fértil, pronta para o plantio sem precisar derrubar uma árvore sequer. O Brasil é um país riquíssimo quando a gente considera o capital natural do Brasil. O Brasil é o país do mundo que concentra a maior biodiversidade, a maior quantidade de espécies macroscópicas ou microscópicas conhecidas e catalogadas pela ciência. Aproximadamente 25% de todas as espécies conhecidas estão aqui no Brasil. E algumas delas, caprichosamente, só ocorrem aqui. Não ocorrem mais em nenhum lugar do mundo. São espécies, como se diz, endêmicas. Algumas delas só ocorrem na Amazônia, outras na Caatinga, outras no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pampa Gaúcho. Chico Xavier reencarnou num país que tem uma singularidade no concerto das nações. Nós somos um país ainda com essa distinção. E nós vamos apontar aqui, eu não sei se a projeção está visível, principalmente para o povo lá de trás. A gente vai reproduzir aqui um trabalho que faz tempo que eu não apresento em público, especialmente formatado para o evento que celebrou em Brasília o centenário de nascimento de Chico Xavier. Então vamos para a segunda projeção, lá. A primeira coincidência que eu queria destacar é que Chico reencarna no Brasil no mesmo ano da mais terrível enchente ocorrida no Sena, o famoso rio que atravessa a Cidade-Luz, Paris, que foi uma cidade referencial para o aparecimento da doutrina espírita. A cidade da codificação. Então a gente vai ter no ano de 1910, vamos passando à frente, o Sena subiu 9 metros acima do nível, inundou 20 mil imóveis, deixou 200 mil desabrigados e 1 milhão de franceses foram obrigados a deixar Paris porque a água atrapalhou a vida, atrapalhou o trabalho, atrapalhou os deslocamentos. Esse foi o primeiro grande incidente ambiental registrado pela imprensa na época. Quer dizer, eu diria que é o primeiro desastre ambiental fartamente documentado pela imprensa mundial. Essa expressão imprensa mundial não fazia sentido antes do século XX. Não tinha imprensa mundial. Então, o primeiro grande desastre documentado, segundo as fontes que eu acessei, foi esse, em 1910. E há uma curiosidade. Esse desastre foi atribuído a causa ao homem. Não foi porque choveu mais, porque a natureza de repente aprontou uma grande tempestade nas cabeceiras do rio Sena e o nível do rio subiu. Jogaram lixo, jogaram entulho no lugar errado, desmataram as matas ciliares, construíram no lugar errado. São problemas que eu acho que vocês conhecem também por aqui, porque no Rio de Janeiro a gente conhece esses problemas de perto. Portanto, certos desastres não são culpa de São Pedro, nesse caso, ou da natureza. Essa enchente teve como principal causa a falta de planejamento, falta de fiscalização e descumprimento de regras básicas de convivência. Então a gente vai ter aqui um incidente que com perdão do trocadilho, é um divisor de águas na história das tragédias ambientais na França e no mundo. O mundo começa a se urbanizar rapidamente a partir da Europa. As cidades começam a crescer e a ficar inchadas. E aí você começa a ter a necessidade de planejar melhor como se dá esse crescimento. Vamos em frente. Você viu que tem foto e poucos óbitos, é curioso. Nesse sentido, nas minhas pesquisas, houve no máximo 2 óbitos por desleixo das pessoas que não saíram a tempo de certos lugares considerados de risco. Vamos em frente. Pode seguir. Até hoje, quem vai em França, quem vai a Paris, se depara, eles marcaram nas margens do Sena o nível da enchente de 1910. É bem interessante. Bom,
E aí, a gente vai apontar aqui a coincidência. Enquanto Chico reencarnava no Brasil, Pedro Leopoldo e o Brasil tinham outra configuração. Quer dizer, o Brasil era um país caipira, predominantemente rural, majoritariamente analfabeto, muito mais machista, com as mulheres ocupando espaços muito mais, eu diria, tímidos, quase insignificantes na sociedade. E Pedro Leopoldo, portanto, tinha a cara do Brasil rural, do Brasil inocente, do Brasil solidário, amistoso. O tempo corria numa outra velocidade, não havia a pressa de hoje, a natureza era abundante, os recursos naturais e o progresso. Vamos passando à frente aqui. Alguém se lembra dessas imagens? Se alguém disser, eu me lembro, a gente vai... Parem as rotativas, né? Breaking news. Vamos em frente. São imagens que a gente garimpou. Aí, pronto. Então a gente vai falar, muito rapidamente, como diz, fazer um recorte da vida de Chico Xavier, que viveu longos 92 anos. Viveu muito acima da média de vida do brasileiro. O brasileiro hoje, em média, salvo um engano meu, no IBGE, última vez que fizeram a pesquisa de longevidade no Brasil, o brasileiro médio está vivendo algo em torno de quase 75 anos. Estaria vivendo muito mais se não houvesse tantos jovens desencarnando precocemente, de forma violenta, por homicídios, por acidentes de trânsito, etc. Então, Chico Xavier, a primeira questão que eu queria apontar aqui, de 1910 até 2002, a gente vai falar de um homem que testemunhou, talvez, o período histórico das mais radicais transformações em todos os níveis. Se comparar o mundo de 1910 com o mundo de 2002, são dois planetas diferentes. O Brasil tinha, em 1910, 24 milhões de habitantes. O Brasil inteiro. Hoje nós somos mais de 200 milhões. Ao contrário do Brasil de 1910, hoje o Brasil é predominantemente urbano, a concentração é absurda, são quase 85% da população brasileira concentradas nas cidades. Nós ainda temos o problema do analfabetismo, mas ele foi drasticamente reduzido. Existe ainda o problema do analfabetismo funcional, que é ruim. A educação ainda não é exemplar, mas o Brasil tem outro perfil e outra cara. Chico, portanto, testemunhou ao longo de quase um século a transformação de um mundo onde houve a explosão populacional. À época de Chico, nós tínhamos pouco mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, hoje são mais de 7 bilhões. Chico testemunhou uma evolução tecnológica sem precedentes na história da humanidade. Ele provavelmente trabalhava aqui com recursos, nem sei se havia à época, provavelmente sim, e era o top de linha da tecnologia disponível, que era a máquina de escrever. Eu devo dizer, eu tenho que me entregar, eu tenho 50 anos, eu sou do tempo que você tinha curso de datilografia. E tinha gente que ganhava dinheiro assim. Sentava na máquina, primeira aula, dedinho, mindinho começando. A, S, D, F, G. Chico provavelmente tinha... Geraldinho está confirmando aqui, exímio. Nem precisou de aula de datilografia. O que houve com máquina de escrever? Desapareceu. E desapareceu como? Máquina fotográfica de película. Como a gente não tem mais, em boa parte do mundo, o carro com motor a combustão sendo vendido ou sendo o modelo mais atraente de automóvel. Já temos carros elétricos e híbridos. Enfim, eu não vou... a lista é longa. Chico testemunhou o inchaço das cidades, testemunhou a produção monumental de lixo, que na época que ele nasceu não era tecnicamente um problema. O que faz com lixo? Joga longe. A solução para lixo era longe.
Bota na carroça, bota no caminhãozinho e joga na periferia da cidade. Hoje não dá mais para fazer assim. O longe ficou perto, não tem mais lugar sobrando nas cidades para você depositar o lixo. É contra a lei, é um crime federal depositar o lixo em vazadouros clandestinos a céu aberto. Ele testemunhou a destruição monumental da biodiversidade. Nós, hoje, testemunhamos, e os cientistas dizem, Chico é testemunha de tudo isso. Nós temos a 5ª extinção em massa de espécies. As outras 4 extinções em massa ocorreram quando a humanidade não estava presente na Terra. Foram cataclismas naturais. Hoje, nós estamos experimentando o 5º desaparecimento em massa das espécies. E a causa desse desaparecimento somos nós. Hoje, nós temos uma área equivalente à metade do estado do Amazonas que desapareceu da Amazônia legal. É aproximadamente 13% da floresta tropical úmida da Amazônia desapareceram do mapa. No intervalo de 1 ano, destruiu-se na Amazônia, do ano passado para cá, uma área equivalente a 5 vezes o município de São Paulo. Chico já pegou esse processo de degradação, destruição e devastação acelerado. Ele testemunhou, portanto, o aparecimento desse mundo, da urbanização caótica, da industrialização acelerada, da destruição sistemática do meio ambiente, da poluição das águas. Eu fico imaginando, naquela época, a qualidade das águas em Pedro Leopoldo, em boa parte de Minas Gerais. Ainda dava para tomar banho de rio. E talvez fosse mais fácil pescar. Não tinha que procurar tanto peixe. Não vale pesca e pague. Estou falando o rio, o leito natural do rio, a qualidade da água. Tomar um banho de rio sem susto. Pescar tranquilamente, sabendo que mais cedo ou mais tarde vão morder o anzol e você vai levar para casa o almoço. Tudo isso, portanto, faz parte do período de vida de Chico entre nós. Vamos em frente. E ele atravessou esse período, portanto, como disse, deixando um legado pessoal, aquilo que ele fez, e um legado espiritual, que é a consagração do seu tempo e da sua energia, elevando ao nível de excelência o exercício da mediunidade cristã, sendo o medianeiro de mensagens repletas de significado e sentido, que a cada ano ganham mais importância para a gente estudar e perceber o pioneirismo das mensagens. Eu vou fazer uma edição criminosa aqui, só abrindo espaço para André Luiz e Emmanuel, que foram realmente muito importantes. Há uma densidade importante do trabalho de Chico a partir da colaboração desses 2 espíritos. Vamos em frente. Em 1938, no intervalo de apenas um mês, entre 17 de agosto e 17 de setembro, ainda quando o mundo experimentava os dissabores da Segunda Guerra Mundial, Chico, através de Emmanuel, realiza o trabalho intitulado A Caminho da Luz, que ainda hoje, a gente está em 2016, quase 2017, é um estudo muito interessante de como se deu a gênese planetária. Aspas, como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, portanto há um projeto inteligente. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Portanto, a vida na Terra foi um trabalho meticuloso dos engenheiros siderais capitaneados pelo Cristo. Jesus já era um espírito de luz evoluído, governador da Terra, presidiu os fenômenos que resultaram na construção da nossa casa comum. Vamos em frente. Ainda Emmanuel. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E Emmanuel revela que Jesus pertence a essa comunidade de espíritos puros. Vamos em frente.
e Jesus presidiu esses fenômenos. Nós costumamos atribuir à natureza, força da natureza. E o espírita consegue demarcar no tempo e no espaço um trabalho que resulta de um projeto inteligente, capitaneado por Jesus, que contou com preciosos recursos de espíritos igualmente eleitos para essa função. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Acho que Jesus não fica propriamente preocupado com a assinatura do projeto. Agora é importante a gente reconhecer, especialmente quem estuda ciências ambientais e estuda ecologia, porque a gente está olhando para a ciência ainda muito materialista, vendo quais são as evidências de fenômenos inteligentes que resultam na vida. E quando a gente estuda ciência ambiental e é espírita, e a gente acessa obras como essa, a gente agrega conhecimento a esse princípio, essa relação de causa e efeito. E é interessante essa parte que fala das energias que vitalizam o organismo do globo, porque um astrofísico da NASA chamado James Lovelock criou a teoria de Gaia, que é aceita pela comunidade científica hoje como algo que tem, eu diria, evidências de que a Terra, por vezes, responde a certas agressões como se fosse um superorganismo inteligente. É como se a Terra possuísse um software inteligente capaz de responder a certas agressões. A isso deu-se o nome de Gaia, que na mitologia grega é a expressão da Mãe Terra. Gaia no feminino, é interessante, que provê vida, que gera vida. E eu não vou aqui entrar em detalhes, no livro Espiritismo e Ecologia a gente explica melhor isso, mas é muito interessante a forma como o planeta, confirmadamente, esse planeta que Jesus preparou terreno para abrigar várias espécies de vida, inclusive a nós, como esse planeta já respondeu a certas agressões. Por exemplo, a ciência já mapeou uma elevação exponencial da temperatura do Sol. Não no período que a gente está aqui, lá atrás. Eles têm mecanismos para medir isso. O que se deveria esperar da temperatura interna da Terra? Que aumentasse. Junto. Você vai ter um bombardeio de radiação solar, uma maior intensidade de calor, então aguenta o tranco que o astro-rei está mandando mais calor e aqui vai ficar mais quente. O que já se confirmou na astrofísica do ponto de vista da resposta que a Terra já deu a esse fenômeno? É como se nós tivéssemos o nosso termostato. Aumenta a intensidade de calor que vem de fora e a Terra, antes de nós chegarmos aqui, caprichosamente respondesse a essa agressão, blindando-se e procurando mecanismos de resiliência para não ser tão vulnerável a esse calor intenso. É curioso isso. O James Lovelock concebeu a teoria de Gaia mapeando os estímulos que a Terra recebe e como ela responde. E nós vamos entender isso como uma caprichosa arquitetura que envolve o governador da Terra, os elementais da natureza e todos os seres que existem, que são interdependentes e interagem uns com os outros, que vão determinando respostas. A gente vai ver isso mais à frente, porque André Luiz Emmanuel nos ajuda a entender esse mecanismo. Vamos em frente. Bom, como fazer palestra de Chico sem recorrer ao pinga-fogo, né? Na época do pinga-fogo eu tinha 5 anos, lamentavelmente. Eu não fui aquele quase 100% de audiência. O segundo pinga-fogo teve 100%, Geraldinho. Primeiro pinga-fogo, 94%. Então, TV Tupi, não por acaso, convidou de novo o Chico. Não importa o que os dirigentes da TV Tupi achavam de espiritismo. Da audiência. Chama o homem. E Chico no Pinga-Fogo, de 71, cita Emmanuel ao responder uma pergunta sobre os rumos da evolução humana. É importante a gente prestar atenção no que está embutido na resposta.
Para nós, religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem e as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Esse é o trecho que eu peço a atenção dos senhores e das senhoras. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se é a condicionante. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la, essa era extraordinária, com a dignidade devida. O que essa resposta de Chico sugere? Vamos especular. 1. O mundo de regeneração virá de uma forma ou de outra. É a era extraordinária. No calendário cósmico sideral chegou a hora de virar folhinha. Porque tudo no universo evolui, a Terra também. O que é evoluir a Terra? É mudar a vibração, a frequência do planeta. Portanto, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Alguns espíritas, alguns de nós, sabendo que há um determinismo evolutivo que alcança a nossa casa comum, diz assim: eu não vou me apoquentar pelo fato de eu não economizar água, de eu não usar energia com parcimônia, de eu não reciclar o meu lixo, de eu queimar combustível fóssil no meu carro, na minha moto o tempo todo, agravando o efeito estufa, podendo ir a pé ou de bicicleta, vou de carro. Eu não vou me incomodar em consumir mais do que eu preciso no Black Friday ou no Natal que se aproxima. Por quê? Porque o mundo de regeneração, a era extraordinária que se aproxima, de uma forma ou de outra acontece. Como já disse um jogador de futebol, que eu não sei se foi Dario, comigo ou semigo. Foi Dario? Nossa, foi não, né? Alguém disse. Vocês já devem ter ouvido alguém do meio espírita, provavelmente, vocês não, manifestar um certo, eu diria, desdém com qualquer notícia preocupante sobre o estado do planeta hoje, posto que daqui a pouco estaremos numa era extraordinária. O mundo de regeneração está a caminho. Keep calm, porque o mundo de regeneração está chegando. Qual é o problema que está colocado nessa interpretação? E aí Chico reforça essa leitura. Que o mundo de regeneração está a caminho, não há dúvida. Qual é a dúvida? Ela será extraordinária para nós se nós nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la. É perfeitamente possível, meus amigos, haver um mundo mais evoluído, ética e moralmente, que é o que está acontecendo na interpretação do mundo de regeneração, só reencarnará no planeta mais evoluído, ético e moralmente, aqueles que estiverem vibracionalmente compatíveis com essa frequência do novo planeta. Parafraseando Cristo, na parábola do festim das bodas, só carimbaremos o passaporte para retornar ao planeta nós que usarmos a veste nupcial compatível, o perispírito calibrado, para poder entrar na festa. E o dono da festa, o rei, no olhar falou: que veste é essa? Que perispírito é esse que você traz que não é compatível com essa festa? A questão é a seguinte: é perfeitamente possível imaginarmos um mundo de regeneração mais evoluído ético e moralmente, mas destroçado ambientalmente. Um mundo mais evoluído ético e moralmente, um mundo de regeneração, onde haverá escassez de água doce e limpa, onde haverá o fenômeno do aquecimento global, onde haverá ainda a sequela, o legado ruim de montanhas de lixo. Não sei se vocês já viram no Oceano Pacífico as imagens
de um novo continente de plástico. O descarte monumental de resíduos plásticos. Há algumas pesquisas recentes mostrando que daqui a alguns poucos anos, nenhuma espécie marinha haverá de existir sem ter algum fragmento plástico dentro do organismo. Que o plástico vai se degradando, vai se transformando em partículas minúsculas que qualquer peixinho se apropria. Instintivamente ele, na dúvida, come. E está botando para dentro do organismo plástico. A pergunta que eu faço para vocês, e a gente não precisa discutir isso agora, vocês acham que nós estamos capacitados coletivamente a receber essa era extraordinária hoje? O Espiritismo fala muito de reforma íntima. Do ponto de vista ético e moral, provavelmente estamos fazendo um enorme esforço para usar a veste nupcial compatível. Ok, é o suficiente? Talvez não. Lembrem dos franciscos, o de Assis e o Cândido Xavier. Vamos em frente. E aí a gente vai recorrer à Gênese, sendo Chico Xavier alguém que reencarnou com a missão de fazer com que a doutrina espírita fosse popularizada. A gente tem uma gratidão pelo Chico, porque ele de fato tornou o espiritismo no Brasil popularmente conhecido e ajudou essa doutrina a não ser motivo para estigmas e preconceitos como já foi. Eu me lembro na minha infância como era difícil em certos ambientes você se apresentar como espírita. A resposta de imediato era macumba, que é uma palavra que nós não deveríamos usar para estigmatizar nossos irmãos candomblecistas e umbandistas, porque significa que nós não teríamos aprendido a lição. Nós sabemos o que é ser alvo de preconceito, a gente não pode ser veículo de preconceito. Chico, portanto, se tornou muito acessível e admirado por todos os segmentos, religiosos ou agnósticos. Nesse sentido, abriu caminho não só para a popularização do espiritismo, para o crescimento exponencial do número de adeptos. Então a gente vai ver que Chico teve a fidelidade absoluta à propagação de uma doutrina e no Pentateuco kardeciano, no livro A Gênese, 1868, uma frase emblemática repleta de significado para quem é ecologista ou ambientalista. Aliás, tem várias passagens da Gênese que, se um ambientalista ou ecologista pensar, colar na sua apresentação no meio acadêmico, num congresso científico e apresentar, ninguém vai estranhar. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. O que diz um físico quântico sobre isso? Ele vai olhar e vai dizer, faz sentido. Qual é a moderna explicação de como o universo se revela para nós? E o que eu vou dizer aqui guarda sentido para ecologistas e guarda sentido para espíritas. O universo é um conjunto de fenômenos interligados e interdependentes que interagem o tempo todo. A doutrina espírita não é linear. Não se aprende a doutrina espírita lendo minutos de sabedoria. Não é de fácil assimilação. Ela tem uma complexidade, ela é sistêmica. O que é ecologia? O que significa? Oikos, casa, logos, estudo, estudo da casa. Quando a ecologia surgiu, já existia o espiritismo, a biologia. A biologia já estudava os seres. Vem a ecologia e tenta estudar como esses seres se encaixam no tabuleiro da vida. E como cada ser se relaciona um com o outro, numa relação de interdependência. É disso que eu estou falando. A gente veio para cá, o Geraldinho nos trouxe, falando de uma passagem com o Chico em que se discutia por que Deus criou a barata. Qual a função da barata? Não só a barata, outros seres aparentemente abjetos, nojentos, pois tem uma função. Aliás, a barata, o rato,
entre outros seres abjetos que causam tanto horror, que a gente gasta às vezes dinheiro e não gasta pouco dependendo do lugar onde mora, para que morram, desencarnem rapidamente todas as baratas e todos os ratos. São os garis, os lixeiros da natureza. Não permitem que certos materiais orgânicos putrefantes gerem mais problemas, não só ao homem, mas à cadeia alimentar, ao bioma. Precisam ser erradicados, precisam ser retirados imediatamente do lugar. Existem seres que caprichosamente se alimentam de rejeitos, resíduos, aquilo que é descartado como lixo, ou aquilo que a própria natureza, quando deixa a carcaça de um animal, que apodrece a céu aberto, porque o leão já não come, a hiena já não come, vem o abutre. Alguém vai aparecer para raspar o tacho, como se diz. Porque isso é higienação, isso é profilaxia. Para que serve um mosquitão? O mosquito, aliás, antes de a gente lembrar, já que eu falei de mosquito, o que são as cidades? Vamos refletir sobre isso. São ecossistemas artificiais. A cidade não existe na natureza. A cidade é uma invenção do homem. Portanto, há pragas. Há o aparecimento numa escala acima do que a natureza comporta de baratas e ratos e outras pragas. Cupins. Então a gente vai ter aqui o cuidado de separar o que é da natureza, o que faz parte do software inteligente da vida e o que passa a aparecer no nosso radar como problema em ecossistemas artificiais. Então, no caso do mosquito, eu sou ambientalista. Eu, portanto, tenho um apreço enorme por todos os seres da natureza. O que a gente faz com o mosquito? Mata. Matem. E mata por quê? Porque no ecossistema artificial da cidade, mosquito hoje significa risco de vida, quando transmite doenças como dengue, zika ou chikungunya. Portanto, a gente vai ter aqui o cuidado de reconhecer. Não existe bola fora na natureza. Tudo tem uma função e um sentido. Cada pequeno ser, por mais desprezível que seja, guarda uma função estratégica para a resiliência, para a saúde do todo. Vamos em frente? Bom, aí no livro Ideal Espírita, eu só queria relembrar a data, que eu acho que eu coloquei aqui. Peraí. Isso, vamos lá. Porque tem uma questão de data que eu não queria perder o foco. Só um momentinho. É isso. No livro Ideal Espírita, autores diversos, nós vamos ter aqui, é algo moderno, é uma leitura moderna da associação que existe entre paz e meio ambiente. Você se lembra, Rogério, de qual é a... Geraldinho, qual é a data desse livro? Década de 60. Na década de 60, não fazia muito sentido fazer a associação entre paz e meio ambiente, que foi o que fez Chico psicografando essa mensagem. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. E aí a gente vai ver em 2004 um prêmio Nobel da Paz, que é o mais prestigiado dos prêmios Nobel, conferido a uma ambientalista do Quênia, um país pobre da África, doutora Wangari Maathai. E o que ela fez? Ela fez um trabalho de revegetação num país onde só restaram 4% de florestas naturais. Porque num país pobre, como o Quênia, a fonte de energia para aquecer a casa nos meses de frio ou para produzir fogo para cozinhar vem da floresta. E eles começaram a retirar da floresta a energia que precisavam. E o resultado foi a devastação de 96% de todas as florestas do Quênia. Qual foi o resultado? Água faltou. Sem floresta, tem prejuízo o abastecimento de água. Os rios, que sempre tiveram água o ano inteiro,
passaram a ter águas em períodos sazonais. Às vezes tem, às vezes não tem. Fonte de proteína animal do Quênia. Não tem açougue, não tem carne para todo mundo no açougue. As pessoas não têm dinheiro para comprar carne no açougue. Eu vou caçar. Se eu não tenho floresta, eu não tenho a caça. Eu começo a ter um déficit na produção ou na disponibilidade de proteína animal. A vida no campo se tornou um inferno. Não tem água e não tem carne. Para onde eu vou? Aqui não dá para ficar. Grandes migrações do campo para a cidade. A gente conhece essa realidade no Brasil. Você começa a ter um inchaço das cidades com levas de pessoas de mala e cuia que vão tentar a sorte na cidade. Só que, na melhor das intenções, eles conseguiam viver de bico ou subempregados. A maioria não tinha como subsistir. Você começa a ter um repique nos indicadores de violência. Roubos, furtos. A violência como resposta a uma migração caótica que tem origem na devastação ambiental. A doutora Wangari Maathai recruta apenas mulheres para promover uma imensa revegetação estimada em aproximadamente 12 milhões de árvores, reconstituindo bacias hidrográficas e o habitat de algumas espécies que eram fonte de proteína animal. O Comitê Nobel reconhece a relação entre floresta no Quênia e paz. Descomprime a migração, menos episódios de violência nas cidades. Vocês estão entendendo a relação? Isso apenas em 2004. E no ano passado? O que houve de importante no ano passado, 2015? No episódio da paz associada ao meio ambiente. Que líder religioso lançou um trabalho importante associando uma coisa à outra? Eu já dei a pista aqui. Xará de Francisco Cândido Xavier, Xará de Francisco de Assis, Papa Francisco. Aliás, vocês sabem, esse argentino, Cardeal Bergoglio, abre um parênteses aqui porque é importante, se tornou o primeiro Papa Francisco da história da Igreja. Você sabe que o nome do pontificado, quando você escolhe o nome do Papa, o nome simbolicamente assinala um caminho que o pontificado vai seguir. Para que lado esse Papa vai? Bento, já houve 16 Papas, Bento. Pio, 12 Papas Pio. Eu pergunto a vocês, por que levou tanto tempo para aparecer um Papa eleito e ungido pelo Espírito Santo na Capela Sistina para assumir o nome Francisco? Alguma pista? É um santo tão popular, tão querido. Por que nenhum Papa antes resolveu pegar carona nesse nome? Porque a gente vai entender quem foi Francisco. Primeiro, quase 8 séculos atrás, na Úmbria, em Assis, filho de um comerciante rico, renuncia a essa riqueza e a ideia que o pai queria que fosse a sequência de uma vida bem-sucedida como comerciante. Meu filho, um dia tudo isso será seu. Francisco se despe, nem as roupas do pai ele quis levar. Encantado por uma visão que teve do Cristo o convocando para resgatar o Evangelho, restituir a sua igreja na terra, dá início a um trabalho de vivência e exemplificação do Evangelho que constrange uma igreja católica que na época se confundia com poder político, era obesa, opulenta e corrupta. Portanto, Francisco é um nome que assinala um pontificado que rompe com as estruturas. Francisco, quando escolheu esse nome, já antecipou o que viria a fazer depois, como renunciar aos aposentos papais suntuosos, renunciar ao sapatinho Prada, é o crucifixo pesado de ouro, ele usa outro, de prata, fazer o lanche e as refeições no bandejão do Vaticano, com os outros funcionários, acolher os homossexuais, acolher as divorciadas e as desquitadas,
não acolher os padres pedófilos, iniciar processos punitivos muito firmes, desencadear um processo de prisão e de julgamento dos corruptos do Banco do Vaticano. Ele foi subversivo à cúria, ele incomodou interesses. Exatamente como Francisco de Assis, guardadas as proporções à sua época, fez. Então, o Papa Francisco, no ano passado, lança uma encíclica chamada Laudato Si, inspirada no Cântico das Criaturas, em que Francisco, o Papa, coloca a paz e o meio ambiente no mesmo caminho, dizendo: precisamos promover uma revolução cultural e inserir a ecologia no modelo de desenvolvimento. E para encurtar a encíclica, que eu sugiro que os espíritas leiam, que é muito inspiradora, os vaticanistas dizem que é o documento, na forma encíclica, é uma circular da Igreja, que vira, digamos, é algo quase compulsório para que 1 bilhão de católicos saibam que seu líder máximo pensa, mas o Papa também é um líder político. O Vaticano é um Estado. Foi o Papa que aproximou os Estados Unidos de Cuba, depois de 60 anos de litígio. Ele é um líder político. Então a voz dele transcende as fronteiras do catolicismo. E esse Papa, na encíclica Laudato Si, afirma: o modelo de desenvolvimento que gera destruição ambiental é o mesmo que acelera pobreza, miséria e exclusão. Está tudo junto e misturado. Hashtag junto e misturado. E o Papa Francisco, portanto, de forma muito ousada e corajosa, diz: não há solução para o mundo, não há solução para a paz no mundo, se não corrigirmos o modelo. O modelo. Vamos em frente. Vamos em frente. Bom, peguei aqui uma pergunta que foi feita a Chico, já num período da vida em que se evidenciava a agressão ao meio ambiente numa escala preocupante para a nossa qualidade de vida. Porque vejam bem, agredir o meio ambiente, mas se a minha vida está a mesma de sempre, não me diz respeito. Estão matando as baleias. Aí a pessoa diz assim: bom, eu lamento por elas, eu acho que deve ser duro ser baleia no dia de hoje. Não me diz respeito. Estão matando o mico-leão-dourado. A pessoa pode dizer: ok, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, tantas preocupações, eu lamento pelo mico-leão-dourado. Estão destruindo a Amazônia. Você vai: mas eu moro em Pedro Leopoldo. Eu vou pegar só o exemplo da Amazônia. Eu poderia pegar da baleia e do mico-leão-dourado também, mas eu vou ficar só na Amazônia. Como é que a ecologia é importante para a gente compreender o software inteligente da vida? Está mais do que demonstrado. Aliás, é fato científico. As árvores suam vapor d'água. O fenômeno chama-se evapotranspiração. Eu estou aqui fazendo a minha evapotranspiração e as árvores fazem as delas. A minha é visível, a delas não. Mas é possível medir. Uma sibipiruna adulta gera um poder de refrigeração equivalente a 4 ar-condicionados, aparelhos dos grandes, 24 horas por dia. Uma sibipiruna adulta, com aproximadamente 40 metros de altura, tem esse poder. Vocês imaginem uma floresta amazônica suando todos os dias. Essa conta já foi feita. Quem quiser acessa na internet, tem um projeto chamado Rios Voadores. É aproximadamente um rio São Francisco por dia, um rio São Francisco por dia, que é transportado pelos ventos alísios do norte do Brasil e que vem se precipitar na forma de chuva nas outras regiões do país. São Paulo experimentou a pior crise hídrica de sua história entre 2013 e 2014. E houve a possibilidade de demonstrar que parte da chuva que não estava caindo em São Paulo tinha a ver com parte das árvores que não existiam mais na Amazônia. Sacou por que Pedro Leopoldo tem motivos para se preocupar com o desmatamento na Amazônia? Está tudo interligado. Hashtag junto e misturado. Nos diz respeito. Perguntaram para o Chico o que poderá acontecer ao mundo
se continuarem as atuais agressões contra a natureza? Vamos ver a resposta. Acontece que estamos agredindo não a natureza, mas a nós próprios, e responderemos pelos nossos desmandos. É importante pensar que se criou a ecologia para prevenir esses abusos. Aqueles que acreditarem na ecologia acima de seus próprios interesses nos auxiliarão nessa defesa do nosso mundo natural, da nossa vida simples na Terra, que poderia ser uma vida de muito mais saúde, de muito mais tranquilidade, se nós respeitássemos, olha coletivamente que bonito que ele encaixava, se nós respeitássemos coletivamente todos os dons da natureza. Eu só queria fazer, me lembra a resposta do Chico, o que comentávamos ontem no podcast. Vocês conhecem a lei do inquilinato? Alguém mora de aluguel aí? Pesquisa a data, Trigueiro. Levanta o braço, quem mora de aluguel. Olha, é de 1979 a lei do inquilinato. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Para que serve a lei do inquilinato, entre outras funções? Para assegurar os direitos do dono do imóvel e daquele que loca o imóvel. Um procedimento comum na locação do imóvel qual é? Eu sou o dono do imóvel. Geraldinho não é meu parceiro. Alguém estranho chega lá e diz assim: eu quero alugar o seu imóvel. Qual é a minha preocupação? Eu vou fotografar a casa toda. Não, eu vou fotografar. É a vistoria. Vou fotografar, documentar e vou dizer: vamos assinar o contrato e eu estou dando a você o imóvel nessas condições. Qual é a obrigação do locatário quando devolver? No mínimo, nas mesmas condições. Ele pode fazer benfeitorias, ele pode dizer assim: o taco de peroba está meio velho, meio rachado, eu queria saber se eu posso fazer sinteco e repor os tacos que estão ruins. Aí o proprietário vai dizer: você faz por tua conta, eu não vou gastar dinheiro, e quando você devolver o imóvel vai estar diferente, mas eu te agradeço por você fazer isso. Claro, vida que segue. Qual é o problema do locatário se ele entrega o imóvel não do jeito que lhe foi dado, por empréstimo? Se ele entrega com depredação, destruição, com algum tipo de problema no patrimônio que não lhe pertence para o dono, ele fica numa situação vulnerável juridicamente. Ele vai ter que indenizar. Ele é réu. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vocês conhecem a lei do inquilinato espiritual? Eu falei alguma piada aqui? Qual é a graça? 1900 e sempre. Muito bem. A lei do inquilinato espiritual reza que a terra não nos pertence. Aliás, nessa vida, como em tantas outras encarnações, nada nos pertence. É possível que tenha alguém aqui que está caindo de paraquedas, não é espírita, foi trazido por alguém que vê Cidades e Soluções na Globo News, qualquer coisa assim. Vai ficar chocado com o que eu vou dizer. Você acha que é dono de alguma coisa, né? Das suas roupas, da sua casa, do seu closet, dos seus filhos, né? Leia o Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Enfim, qual é a questão que o Espiritismo traz com muita clareza? Rigorosamente nada, enquanto estamos de passagem por aqui, nos pertence. Tudo nos é dado por... Muito bem. Daqui levaremos o quê? Quando desencarnar? Valores morais, o estoque de conhecimento, o estoque de sentimento, aquilo que foi possível assimilar, adicionar à nossa bagagem espiritual. O resto fica, inclusive, a indumentária carnal, o que Francisco de Assis chamava de jumentinho. Fica. Significa dizer, meus amigos, com toda franqueza, nós responderemos pelos nossos desmandos. Se eu bem entendi o que Chico está dizendo aqui, ele está falando da lei do inquilinato espiritual. Eu encontrei a Terra, eu reencarnei em 1966. Quando eu deixar o planeta,
o que se convencionou chamar de juízo final é o tribunal da nossa consciência. A pergunta que eu vou ter que fazer para mim quando desencarnar, no meu tribunal da consciência é: André, que uso fizeste dos recursos naturais que lhes foram concedidos por empréstimo? Porque se eu deixar o planeta, eu, André, numa situação pior do que eu encontrei do ponto de vista da minha modesta contribuição, sabendo, porque a gente não pode dizer que não sabia, que experimentamos um tempo onde falta água, onde a energia gera um problema, energia suja para o agravamento do aquecimento global, onde o consumo desvairado é uma coleção de pedacinhos da natureza que a gente leva para casa. E por aí vai. Se eu sou avalista da destruição, eu sou réu na lei do inquilinato espiritual. Eu não consegui fazer a minha parte. Percebam o que significa? Responderemos pelos nossos desmandos. A natureza é um patrimônio de Deus. Aqui, no país campeão mundial de água doce, de solo fértil, de biodiversidade, o que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro ou em Pedro Leopoldo? Com a casa comum. Vamos em frente. Ainda Chico Xavier, vamos lá, responde. Mas, se continuarmos agredindo a terra, a natureza, demasiadamente, o preço a ser pago por nós próprios, o preço será pago por nós próprios, porque voltaremos em novas gerações, plantando árvores, acalentando sementes, modificando o curso dos rios, despoluindo águas, drenando pântanos, criando filtros que nos liberem da poluição. O problema será sempre do homem. Teremos que refazer tudo, porque estamos agindo atualmente contra nós mesmos. Voltando ao mundo de regeneração. Em que mundo de regeneração vocês querem reencarnar? Tendo mérito para isso. Primeiro deixa completar a encarnação para ver se a gente vai usar a veste nupcial compatível. Na melhor hipótese, a gente reencarna aqui. Esquece as Pleiades. Em sendo possível reencarnar na Terra, no mundo de regeneração, olha que legal. Que mundo de regeneração vocês querem encontrar? Um mundo harmonizado do ponto de vista biológico, químico e físico. Um mundo onde eu tenha a capacidade de reencarnar em Pedro Leopoldo daqui a 80 anos. O ar vai ser esse? Ou vai ser outro? O lixo de Pedro Leopoldo vai continuar indo para vazadouro clandestino? Ou vai para o lugar certo? As águas de Pedro Leopoldo vão estar do jeito que estão? Ou vão estar melhor? Que mundo você quer reencontrar? Depende de você, depende de nós. Infelizmente me deram um copo de água com vidro, que é o copo certo. Porque se fosse o copo errado, que é o de plástico, eu já faria aqui outra informação pegando carona. Que é a sensação de você no centro espírita com os copinhos de água fluidificada, de plástico, descartados avassaladoramente. Aqui, ó. Aí vai lá. Amém. Beleza. Bastaram 3 segundos para ele cumprir sua função na Terra. Vai ser descartado. Só que ele não interessa a boa parte dos catadores, ele vai ser abandonado por aí. Corre o risco da gente reencarnar essas novas gerações e numa encarnação futura, caminhando por uma área mais distante da cidade, você se deparar com um monturo de lixo. E nesse monturo perceber o copo e ter uma estranha sensação de déjà vu. Fala, meu Deus, meu Deus, estou sentindo algo estranho na minha memória espiritual. Lixo é assunto de quem gera. Não põe a culpa nos governos. O governo tem responsabilidade também. Ah, mas não tinha lixeira por perto. Não tinha? Leva. Na mão. Não tem problema nenhum. Andou 100, 200, 300 metros, 1 quilômetro. Não tinha lixeira por perto. Continua carregando. Porque é teu. Esse resíduo é teu. Quando você faz isso, o ambientalista gosta de dizer que a expressão jogar lixo lá fora não faz sentido.
porque não existe lá fora, quando a gente fala da casa comum. Então, um professor de história do Rio de Janeiro me ensinou certa vez um procedimento quando eu comecei a me tornar eco-chato e biodesagradável, que eu não conseguia assistir impunemente. Agora no Rio de Janeiro, vocês sabem, tem multa para quem joga lixo no chão. Tenho o maior orgulho de viver numa cidade assim. Mas antes, era comum essa cena, joga no chão. E eu não reagia bem, a vibração ficava pesada, a psicosfera baixava. E eu ia atrás da pessoa, como é que é isso? Não sei se a Cláudia se lembra, uma vez a gente estava em Botafogo, uma mulher abriu a porta do táxi, se lembra? A mulher abriu a porta do táxi, colocou uma garrafa de cerveja no asfalto e foi em frente. O trânsito estava engarrafado, eu tirei a mão da Cláudia. Você lembra? Isso é uma época meio pouco evoluída. Eu fui assim na janela e falei, que é isso? O que a senhora fez? Com a garrafa na mão. Por que você fez isso? Jogando no meio da rua? Por que um ecochato biodesagradável faz isso? Porque é a minha casa. É a nossa. Em mundo de provas e expiações, a rua é lugar de ninguém. Em mundo de regeneração, a rua é lugar de todos. Mexeu com a rua, mexeu comigo. E dói isso. Dói, a gente se expõe, mas faz parte. Então vejam, esse professor de história me ensinou uma tática. Alguém na minha frente joga lixo no chão. Eu atrás entro em ponto de fervura. Conto até 10, penso em Jesus, penso em Maria. Pego, ele me ensinou essa tática. André, não precisa estressar. Pega o resíduo, eu pego. Corre atrás da pessoa. Interrompe a caminhada dela e diz educadamente, assim, desculpa, você deixou cair isso no chão. Vamos em frente. Missionários da luz. Vou pegar o óculos. Aí a gente vai entrar no território da psicosfera, porque no futuro não será possível estudar ecologia ou meio ambiente sem a gente perceber como a gente impacta o nosso meio ambiente através de formas de pensamento, através daquilo que se projeta com a nossa vibração. O que é o culto do Evangelho no lar? É um saneamento básico espiritual. É a profilaxia astralina do seu ambiente. Ou não é isso? Isso é meio ambiente. Culto do Evangelho no lar é uma medida saneadora ecológica, restabelecendo o equilíbrio e a harmonia na sua psicosfera, na remoção do lixo mental causado por formas, pensamento, miasmas que a gente traz da rua, traz do trabalho, que a gente tem o poder de gerar ali mesmo. E a gente vai... Ernesto Bozano, quando fala disso, é algo impressionante, porque descreve as formas de pensamento. Porque elas têm forma, elas têm cor, elas exalam odores. E quando elas vão se acumulando lenta e progressivamente nos ambientes da gente, sem a gente se dar conta, de forma invigilante, eles vão determinando estados, ou podem determinar estados patológicos, quais sejam inapetência, não estou com fome, insônia, não estou conseguindo dormir bem, eu estou menos otimista, menos esperançoso, menos disposto, eu começo a acalentar, a ruminar uma desesperança progressiva que pode resultar em estados depressivos, que podem resultar em depressão e que em estados avançados podem determinar a ideia suicida. Tudo isso por conta de quê? Esquecemos de um mandamento, de uma orientação, de uma sugestão do Cristo. Vigiai e orai. Isso tem tudo a ver com o meio ambiente. Quando a gente fala, observa na literatura espírita, e Chico ajudou a gente a gravar essa percepção. Nós estamos aqui reunidos num ambiente que certamente foi preparado antes. Preparado como? Na faxina espiritual. A remoção de eventuais formas, pensamento, miasmas, que pudessem atrapalhar os objetivos mais nobres, apesar do palestrante, dessa reunião pública. É uma reunião pública.
E é uma reunião pública que está falando de Jesus, está falando de Chico, está falando de espiritualidade, está falando do sentido da vida, está falando de ética, está falando de amor, está falando de cuidado. Psicosfera é tudo. Para a gente entender como se resolve no dia a dia a interação entre espírito e matéria, a gente precisa entender a dinâmica da psicosfera. Em 1 segundo, você pode transformar esse campo eletromagnético que nos cerca de uma forma um pouco mais equilibrada e luminosa numa forma trevosa. 1 segundo. Você se distraiu e o pensamento foi para outro lugar. É o que os budistas chamam de macaquinho travesso. É a mente invigilante. O macaquinho fica pulando de galho em galho e você vai junto inadvertidamente. Você sai de um estado de equilíbrio, serenidade e tranquilidade e, não prestando atenção aonde os pensamentos te levam, você é projetado numa direção que eleva a taquicardia, eleva a pressão arterial, eleva a sudorese. Você começa a estar num estado alterado de consciência porque você não prestou atenção aonde o macaquinho travesso estava te levando. Então, quando a gente fala de culto do evangelho no lar, a gente está falando de faxina espiritual, profilaxia do meio ambiente onde estamos inseridos. Quando a gente fala de reunião pública na casa espírita, a gente está falando de um ambiente que foi preparado antecipadamente e tudo isso que eu estou falando é ecologia espiritual. Quando a gente fala da psicosfera na Terra, a gente lembra de Nosso Lar, ditado por André Luiz. Vocês se lembram? Primeira missão de André Luiz, junto à crosta, que é a expressão que se usa. Quem leu Nosso Lar deve se lembrar que André Luiz foi desautorizado, num dado momento, a seguir sozinho. Essa imersão na crosta significa uma missão de risco, porque é outro ambiente. Nosso lar é outra coisa. Veio para cá na condição de espírito já restabelecido no seu equilíbrio, na sua serenidade. Você não deve fazer isso sozinho, como um mergulhador da Petrobras em águas ultraprofundas. Quando faz reparo em sonda, não vai sozinho, porque é outro ambiente. Outra pressão atmosférica, é um ambiente hostil. Eu preciso ir acompanhado, pode acontecer alguma coisa comigo. O cuidado que um escafandrista, um mergulhador da Petrobras tem para mergulhar em água profunda é o mesmo que os espíritos evoluídos, mesmo os espíritos evoluídos e preparados têm na hora de fazer essa imersão. Eu vou seguir em frente mesmo sem o data show, se vocês não se incomodarem. Não tem problema nenhum. O data show dá uma bossa. Bom, no livro Missionários da Luz, que foi lançado em 1945, Chico nos traz, portanto, preciosos ensinamentos sobre psicosfera e nessa relação mais intensa com o meio ambiente. E fala da prece. É muito importante, a maioria de nós é egressa do catolicismo. No catolicismo, infelizmente, apesar da orientação de bons sacerdotes, a gente aprende a recitar prece como receita de bolo. No sacramento da confissão, depois você tem a penitência. Faz tempo que eu não vou à minha aula do catecismo. Você faz a sua confissão e o padre vai dar o quê? Uma orientação sobre o número de preces que você deve recitar em seu favor. Penitência. Acertei. Normalmente, pelo menos eu vou confessar em público. Quando isso acontecia comigo, eu já tive minha fase católica, a prece era receita de bolo. Era como eu aprendi. Olha, 4 Pai Nosso, 5 Ave Maria e 3 Salve Rainha. E você recitava. O que a gente aprende que é maravilhoso no Espiritismo? Não importa o tamanho da prece, não importa a palavra, o tipo de palavra que você vai usar. Se ela é mais ou menos rebuscada. O que importa? Que seja feita com coração. Seja feita sinceramente. É isso que faz a diferença. Bom, André Luiz, no livro psicografado por Chico em 1945 sobre a prece, diz, e isso interfere na psicosfera, portanto no meio ambiente espiritual. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio de sentimento,
transforma-se gradativamente em foco irradiante das energias da divindade. Vós sois deuses. Nós temos o potencial divino dentro de nós. Toda vez que a gente reza com o coração, nós elevamos a nossa vibração e nos aproximamos desses que podem nos usar ou se apropriar de nós, no bom sentido, para sermos esses agentes da luz, do amor e da caridade na Terra. Isso transforma a psicosfera, isso transforma o meio ambiente à nossa volta. Reparem como quando a gente reage à proposta de... Não sei se vocês fizeram isso já alguma vez na vida. É fácil ser espírita dentro de um centro. Difícil é ser espírita lá fora. Tem uma rodinha no trabalho ou no ponto de ônibus e a fofoca rola solta. Qual é a tua reação? Não precisa responder. Porque se você se aproxima e participa, você está reforçando o estoque de vibrações compatíveis que invariavelmente são pesadas, grosseiras. Se você renuncia à curiosidade mórbida de ficar sabendo o que os outros estão achando dos outros, e por aí vai, você está se resguardando de algo que pode ser transportado com você para sua casa. Vai te dar trabalho no culto do lar. Enquanto isso, você sabe quando acontece isso em televisão? É interessante. Em televisão a gente entra ao vivo, às vezes sem retorno. Então o repórter, você já deve ter visto, com aquela cara de bobo. E todo mundo em casa dizendo, vai, vai. A gente fica, porque ninguém deu vai, porque a gente está fora. Então quando a gente fica macaco velho em televisão, o que a gente faz? Quando perde o sinal, eu saio da frente do vídeo. E o chefe do cinegrafista diz assim, coloca ele no vídeo. Ele está cuidando do departamento dele. Eu estou cuidando do meu. Então a vibração cai. A psicosfera fica comprometida porque não nos entendemos. Porque eu já cansei de ficar com a cara no vídeo com essa expressão boboca. Vamos lá. Seguindo em frente, também em Missionários da Luz, o instrutor Alexandre explica a André Luiz a interação que existe entre nós e as múltiplas formas de energia que existem no universo, e isso determina a qualidade do meio ambiente em que a gente está inserido. É pena que o Data Show não está funcionando agora, que essa parte é parte... Eu particularmente acho ela muito, muito bonita e inspiradora, que é... Aliás, olha, a gente está falando de um livro, Missionários da Luz, 1945. É só a gente ameaçar a espiritualidade, falando assim não vai ter, hein? Não vai dar certo. Que o povo pega logo o helpdesk espiritual, chama logo a equipe de emergência. Obrigado, Chico. Vamos em frente. Morro do Bumba. A gente vai chegar no Missionários da Luz. Aí, não, mais para frente, já falamos da prece. Aí. Olhem que interessante. De 1945 para cá, a gente evoluiu muito pouco do ponto de vista científico da ciência convencional e materialista na direção de onde André Luiz aponta. Olhem só. Descem sobre a fronte humana a cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares caloríficos e luminosos que a ciência da Terra mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do rádium, que se desintegram incessantemente do solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações, e em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Em resumo, a gente é bombardeado incessantemente por forças, raios, energias que vêm do alto, vêm de baixo e vêm do lado. E a gente não está estudando ou medindo isso até hoje, como deveríamos. É interessante
Aqui, por exemplo, o que já se conhece? A ciência avançou um pouquinho. Quem mora em edifício acima do 6º andar, por aí, não consegue captar energia telúrica. Quem anda, como eu e vocês, a maioria de nós, com solado de borracha no sapato, ou no tênis, ou no chinelo, amortiza ou dilui totalmente essa energia. Então, esse hábito que alguns intuitivamente fazem quando vão andar, não, eu quero andar descalço aqui, na praia, na areia da praia, no gramado, na floresta, cuidado com o bicho do pé e outras coisas. O chato vai dizer isso. Você vai dizer assim, dá licença, eu estou me nutrindo espiritualmente. Ontem no podcast lembramos 2 episódios lindos de pessoas conhecidas envolvendo árvores. Uma, Tom Jobim, maestro soberano, Antônio Carlos Brasileiro Jobim. Talvez ele e Villa-Lobos tenham sido os 2 maiores da música brasileira até hoje. Tom Jobim morava no Jardim Botânico, bairro, e gostava de entrar no Jardim Botânico, parque, para dar uma voltinha com aquele chapeuzinho Panamá, e sempre parava na mesma árvore amazônica, grande, para dar um abraço. Sabe-se que Tom Jobim gostava, de vez em quando, como boa parte da MPB, de tomar um destilado, que não é cachaça, era o uísque. Tem uma história boa de como ele recorreu à tradição indígena, a um pajé, para tentar desintoxicar o fígado. E a garrafada do pajé ajudou a dar uma outra consistência ao fígado, embora não houve tempo para salvá-lo. Tom Jobim abraçava sempre a mesma árvore e as pessoas maldosas, quando olhavam isso, falavam, tá de pileque. Tom Jobim era músico, músico é sensitivo. Todo artista tem as anteninhas mais aguçadas. Foram tantos abraços que hoje você vai no Jardim Botânico do Rio e tem a plaquinha lembrando que essa é a árvore que Tom Jobim sempre abraçava. Tom Jobim consagrava esse ser do reino vegetal, uma autoridade que outras pessoas não compreendiam. E que ele intercambiava essa energia na condição de artista e músico sensacional, que dedicou toda a sua obra à Mata Atlântica, é bom dizer isso. Em vida ele dedicou toda a sua majestosa obra musical à Mata Atlântica. Era de onde ele tirava inspiração. E a retribuição disso se dava num singelo gesto de carinho, num abraço sincero a uma árvore. José Saramago, único prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa, quando recebeu a distinção na cerimônia de entrega do prêmio, homenageou o avô analfabeto, que o acolhia nas férias no interior de Portugal, era criador de porcos, ele contou histórias deliciosas desse avô, a quem ele realmente reconhecia a gratidão por ele ser quem ele foi, Saramago. Contou que nos meses de frio de inverno colocava os leitõezinhos menos fedidos na base da cama para encostar o pé, pezinho quente. Que o avô convidava ele para nos dias de noite estrelada, nas noites limpas, sem nuvem, ficar contando história das estrelas, contando histórias de outros mundos, e dormia ao relento para desespero da avó. E no momento mais emocionante da cerimônia, Saramago, que era agnóstico, lembra que o avô acamado não estava se levantando da cama, estava muito adoecido, subitamente vai para o quintal, andando bem devagarinho, que ele estava debilitado, e abraça longamente as 2 únicas árvores que havia no quintal. E ficava o neto olhando, o avô levantou da cama para abraçar a árvore, a avó olhando, regressou para a cama e horas depois desencarnou. Saramago nunca esqueceu isso e atribuiu àquelas árvores um poder ou uma força que ele não conseguia explicar, mas reconhecia no gesto do avô. Então vejam, nós precisamos reconhecer a urgência da ciência em investigar esses fenômenos que desde 1945, através da psicografia do Chico, já foram revelados. Isso é meio ambiente na veia. E esse é o meio ambiente que a ciência da Terra ainda não chegou, não alcançou. Vamos em frente? Bom,
Vamos falar de animais? Estamos aqui num centro de pesquisa agropecuária, a Fazenda Modelo. A Embrapa é referência no Brasil, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O Brasil é um grande, gigantesco, portentoso produtor de proteína animal. Proteína animal é o nome que se dá a uma coisa que a gente não reconhece como ser vivo. Bicho. É mais fácil falar proteína animal. E na publicidade a gente coloca, agora no Natal tem o peru sadia, que é um bichinho que na televisão vira um desenho animado, para disfarçar aquilo que nenhuma criança e a maior parte dos adultos do Brasil desconhece sobre a realidade dos abatedouros no Brasil ou da criação desses bichos antes de virarem comida. Eu não vou estigmatizar aqui quem come carne. Eu apenas vou cumprir o meu dever de espírita, reconhecendo que, se do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, e se nós também já transitamos, isso está muito bem explicado no livro Universo e Vida, editado pela FEB, de autoria do Espírito Áureo, como nós transitamos do reino mineral para o reino vegetal, do reino vegetal para o reino animal, do reino animal para o reino hominal, agregando sensibilidades, disposições fisiológicas, competências e habilidades até chegar no topo da cadeia evolutiva, que é onde nós nos encontramos. Qual é a relação ética que a gente deve estabelecer com os bichos? Esse é um ponto que foi abordado por Chico na psicografia, que a gente reproduz aqui. Os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenários, mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão os animais com espírito de respeito, amor e entendimento. Não teria tempo aqui para discorrer sobre várias informações que a doutrina espírita traz sobre ingestão de carne. Apenas dizer, cada um perceberá no seu degrau evolutivo e no seu nível de consciência o momento que julgar oportuno e pertinente para repensar a alimentação que faz uso. Portanto, é um lugar comum da doutrina espírita dizendo como que você quiser. Agora, à medida que se expande o processo de consciência, faça as escolhas que lhe convêm. 2. Quem ingere carne está ingerindo um produto que no Brasil, particularmente, é resultado de um processo que envolve dor, crueldade e sofrimento no processo de criação, transporte e abate dos animais. Não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de visitar um abatedouro ou assistir na internet documentários que mostram abatedouros clandestinos ou registrados. Se a maioria de nós morasse perto de um abatedouro, nem visse, mas ouvisse os gritos dos animais, talvez a gente tivesse um pouco mais de determinação para tentar reduzir, não estou nem falando abrir mão da carne, reduzir o consumo de proteína animal ou exigir certificação da carne animal por um princípio que já está em vigor no Brasil, que é o do abate humanitário. O nome é esquisito, mas é esse, que são selos que aferem que aquele bicho foi criado com um maior cuidado para reduzir ao máximo dor, crueldade e sofrimento. Então, que a gente tenha isso em mente, porque a gente exporta consumo de carne para o mundo. Existem grifes de churrascarias no Brasil que tem o maior orgulho de dizer no Mapa Mundi, vai pregando taxinha colorida, dizendo: estamos em todos os países da Europa, 3 da África,
33 aqui da Ásia e Oceania. A carne tem uma pegada ecológica elevadíssima, a pecuária extensiva é o principal vetor de desmatamento da Amazônia. Quem come carne sem querer saber a origem pode estar comendo proteína animal com cheiro de floresta queimada e digital de mão de obra escrava ou infantil. Isso é consciência. Quer comer carne? Coma. Mas seja muito seletivo, muito criterioso, identificando a origem, exigindo selagem e certificação. Vamos em frente. Bom, aqui vamos replicar. Não são os cachorrinhos de estimação do Chico. Geraldinho conheceu, eu não conheci. Hoje eu soube que ele tinha gato também, então me perdoa, eu só estou colocando os cachorrinhos. Enfim. Na intimidade, a gente vai ver que Chico construiu uma relação de muito carinho, muito afeto e, por que não dizer, compartilhamento de energias com esses seres da criação num nível ainda irracional. Hoje eu soube, ia dormir por volta de 5 da manhã para acordar às 6 e fazia questão de colocar a comida dos cachorros e dos gatinhos. Fazia questão dele fazer isso. Lorde, Dom Negrito, Brinquinho, eram os nomes de alguns desses cachorros de estimação. Fofo, Fofa, Boneca. É grande a lista. Dos bichinhos que Chico gostaria ou não abrir mão de ter por perto, de cuidar e de compartilhar. Os animais têm uma propriedade importante, energética e fluídica, que é despertar em nós um lado que precisa evoluir. É o lado que chama o afeto, a atenção, o carinho, o cuidado. Às vezes a gente reclama que tem gente que cuida de bicho como se fosse filho. Aí você, sendo reencarnacionista, tem que abrir o leque e saber assim, essa pessoa hoje está conseguindo ter despertado o afeto e o carinho por um ser irracional, como era antes. Não será um exercício de construção do afeto e do amor que daqui a pouco ela vai ter a habilidade e a competência para dirigir a seres humanos? Não há aí uma etapa sendo vencida. Então a gente precisa rever certos valores. Eu fico imaginando, e aqui vai apenas uma suposição, Chico foi aquele que teve a vida expropriada, confiscada pela espiritualidade maior e foi informado disso. Portanto, não era fácil viver com encarnado e desencarnado em profusão o tempo todo. Todo mundo pedindo, todo mundo querendo. Ele era sugado energeticamente o tempo todo. E eu fico imaginando, Geraldinho, nos momentos que ele estava ali, aos poucos momentos talvez, em que ele estava sozinho com o bicho abanando o rabo e ele vai fazer um cafunézinho, ou vai botar comida e vai trocar um dedo de prosa com o bicho. Conversar com os bichos, etc. Era um momento de refazimento, um momento de trégua, um momento que ele conseguia assim, se desonerar das pressões que vinham dos dois planos da vida ou mais planos da vida, para nesse momento contar com a força dos preciosos aliados desses focinhos carentes que demandavam a atenção dele e ele alegremente, divertidamente compartilhava isso. Vamos em frente? Chico cuidava de sua roseira em Uberaba com desvelo e amor, não eram apenas flores. Existia aí um sentido de uso inteligente dos vegetais em favor do seu trabalho mediúnico. Aspas para Chico Xavier. Os espíritos me pediram que plantasse ao redor de uma casa um certo número de flores. Como gosto de rosas, plantei rosas. Os espíritos explicam que as flores têm um corpo dinâmico que vai até o perfume, embora só vejamos as pétalas. O perfume cria uma atmosfera balsâmica, propiciando mais recursos para a permanência dos espíritos em nosso meio. Vamos em frente. Ondas de perfume se desprendiam de seu corpo de repente. Chico, ou melhor, Emmanuel, sempre destacou os poderes terapêuticos das rosas,
ricas em vitaminas C e D. O aroma viria de flores astrais, usadas pelos benfeitores espirituais para energizar os visitantes mais abatidos. E aí quem frequentava a casa costuma dizer ou registrar que o aroma de rosas se impregnava de repente num copo d'água, num cafezinho. E aquilo era magneticamente, fluidicamente usado para revitalizar, retemperar, energizar as pessoas. É a natureza e a abundância. No Rio de Janeiro nós temos o Lar de Frei Luís, que é uma das muitas instituições espíritas que existem no Brasil e no mundo, que são caprichosamente instaladas próximo, como a gente está vendo aqui, de florestas ou grandes redutos de áreas verdes protegidas, porque é dali que você tira as essências e os extratos usados em processos de cura e de terapia espiritual. Aliás, os nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé só conseguem afirmar as suas tradições a partir da proximidade da natureza. Vamos em frente. Bom, e aí a gente vai ter, e é curioso essa passagem importante, emblemática da vida do Chico, que é o primeiro encontro com Emmanuel, que não poderia ser dentro de um escritório, não poderia ser dentro de casa, não poderia ser em um lugar qualquer, tinha que ser num lugar especial. E a gente vai ver que isso aconteceu exatamente num lugar onde haveria natureza em abundância. Essa foto não é a foto do lugar, eu suponho. Eu procurei e não achei. Mas a gente vai ver que houve, da parte de Chico e de Emmanuel, nos momentos em que ele buscava trégua, paz, serenidade mental, apaziguar um pouco o exercício mediúnico e tentar buscar na natureza esse refúgio fluídico, foi o momento em que Emmanuel aparece, se aproxima, e aí, segundo o relato de Chico, já apresenta o seu contrato de trabalho, os termos em que ele aceita acompanhar, muito amigável, Emmanuel, muito amistoso, né? Muito estimulante ouvir disciplina, 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 num ambiente onde há uma abundância, digamos assim, de recursos que propiciam coragem, propiciam paz, propiciam esperança. A gente precisa da natureza mais do que ela precisa da gente. Vamos em frente. Bom, nos tempos difíceis de Pedro Leopoldo, Chico preenchia as páginas em branco com textos assinados por seu guia, passava a limpo os originais, datilografava tudo na máquina emprestada pelo patrão e apagava o que tinha sido escrito a lápis para reaproveitar o papel. Vocês vejam que havia aí o uso inteligente dos parcos recursos disponíveis e isso, ao que parece, no exercício desse messianato mediúnico, não há registros de falta de cuidado com os recursos que estavam à mão. Chico teria toda a condição do mundo para, na negociação de livros com a FEB ou com qualquer outra editora, pegar 0,5% ou 1% do faturamento para melhorar a qualidade do trabalho. Eu quero resmas de Chamex disponíveis para o meu incessante exercício mediúnico. Eu quero que a Faber disponibilize para mim caixas e mais caixas de lápis que seja o mais adequado para esse ofício. E esse legado de Chico é importante para médiuns que se deslumbram, que se julgam superiores ou acima daquilo que eles realmente são, endividados com a lei, com o perispírito afrouxado para serem medianeiros e possibilitem, através deles, as mensagens em que eles são apenas o canal. Então, de forma curiosa, Chico praticou a sustentabilidade nas ferramentas de trabalho mais ostensivas e necessárias do dia a dia. Vamos em frente. Décadas depois, em Uberaba, instituiu. Essa eu queria estar perto. Tem uma parte assim da biografia do Chico que eu falo, eu queria estar lá. Eu queria ver isso de perto. São as reuniões doutrinárias à sombra do abacateiro, sábado,
de tarde, a partir aproximadamente das 14 horas. E vejam como isso nos traz uma lição assim de humildade e sabedoria perto. Não é uma crítica que eu vou fazer, mas às vezes a gente julga a credibilidade de uma reunião pública a partir de certos formalismos que talvez não devessem ser os norteadores da aferição da qualidade desse trabalho. Então eu fico pensando como alguns espíritas talvez reagissem negativamente. Oba, primeira vez que eu estou indo a Uberaba. Aí chega lá, onde é que vai ser a reunião? Que hora vai ser? Vai ser no Abacateiro. Pô, Beza, Abacateiro? Hoje é dia de festinha, ao ar livre? O que é isso? Não, isso é proximidade. Olha a árvore de novo aí. Eu não sei se o Chico chegou a falar da força, se tiver algo a dizer. Sobre o abacateiro, sobre essa energia? Abacateiro não, mas eu digo, às vezes ele saía, podia ter saído de carro, lá em Uberaba, e mandava tocar o carro perto da natureza. Ele descia do carro e abraçava a árvore. Aí, ó, mais um. Não tenham medo de abraçar a árvore. Faz bem. Ajuda. Então tinha a reunião do abacateiro, vamos em frente. Aí tem frases lapidares do Chico, que usava elementos da natureza para expressar ideias com segundas e terceiras intenções, né? Para incutir em nós, estimular em nós a humildade, que a gente não é tudo que a gente imagina ser, que a gente precisa construir em nós o saudável exercício do desapego, da renúncia e da humildade. Não me sinto insubstituível. Não passo de grama que cresce no chão. Quando a grama morre, nasce outra no lugar. Fico pensando assim, como a vaidade deve ser uma praga comum a muitos de nós que passamos a ser medianeiros. Quando as pessoas começam a procurar você, a contar com você, me ajuda, eu preciso saber algo. E você tem até a possibilidade de oferecer essa ajuda, mas você não consegue separar a enxada mediúnica, a ferramenta, de você. Vamos em frente? Esse eu adoro, esse eu já botei várias vezes nas redes sociais. Isso diz respeito à limpeza pública também. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Atenção para as festas de Natal. É o período do ano que a gente mais gera lixo em casa. As companhias de limpeza urbana têm mais trabalho no dia 25 ou 26 de dezembro. Por quê? Porque você joga fora o resto da comilança, das bebidas, embrulha os pacotes de presente e, se ganhou roupa nova, o que faz com a roupa velha? Às vezes nem é velha, mas é a roupa que você diz, não, agora o guarda-roupa ficou cheio, o que faz com isso? Não se lembra nem de doar para quem precisa. E só doa o que tiver esfarrapado, isso não é caridade. Vamos em frente. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Aquelas mensagens de fonte viva, vinha de luz, que é maravilhoso. Vamos em frente. Meus amigos, nós navegamos como tripulantes nessa nave azul, que é o planeta mais bonito da galáxia, até que prove o contrário, e que caprichosamente nos serve de abrigo e de ambiente de trabalho. Que a gente possa honrar a condição de espírita, que teve acesso a informações que agregam valor ao consumo de todo o tempo e de toda a energia que a gente tem na Terra, que não servem para outra coisa senão, essa é a meta, evoluir. Para evoluir, a gente precisa fazer uso de muitos recursos da natureza. Muitos. A nossa casa é feita de pedacinhos de natureza, as nossas roupas, sapatos, óculos, relógios, celulares, iPhones, tudo isso é feito de pedacinho de natureza. A gente se alimenta de natureza. A gente se desloca, usa meios de transporte a partir de insumos, recursos da natureza. Toda fonte de energia vem da natureza, toda, limpa ou suja, vem da natureza.
E a gente não se deu conta de que, além de cuidar da reforma íntima, fundamental, é o caminho da nossa regeneração espiritual, ética e moral, não é possível evoluir espiritualmente agredindo, destruindo, devastando, dilapidando a nossa casa. Porque ela é nossa por empréstimo. Se quisermos aqui retornar, precisamos fazer jus a isso, coletivamente. Coletivamente, todos estamos sendo convidados a mudar o rumo dos acontecimentos, transformando destruição em conservação, na medida do possível. Lei de conservação, uma das leis morais do Livro dos Espíritos. Lei de conservação. Lá, Kardec, no século XIX, explica o que é necessário e o que é supérfluo. Ótimo para ler antes do Natal. O que é necessário e o que é supérfluo? Façamos a distinção. E a pergunta 705, que eu adoro lembrar, que é a que eu mais gosto, da resposta que a espiritualidade deu. Kardec indaga: por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? A espiritualidade responde, e esse trecho é o que eu mais gosto: a terra ofereceria ao homem sempre o necessário. Se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Chico viveu com o estritamente necessário. Que a gente transforme a admiração que temos por esse homem em atitude. Rezar pelo Chico? Ok. Visitar o Museu do Chico? Ok. Presentear as pessoas com livro psicografado pelo Chico? Ok. Compartilhar nas redes sociais trechos do YouTube com pinga-fogo, palestras, aparições de Chico? Ok. Nada disso tem mais importância que a gente exemplificar o uso sustentável e ético dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Não há vida sem meio ambiente sadio e resiliente. 92 anos de vida na Terra, Chico viu tudo acontecer ao mesmo tempo e nos deixa esse legado. Façamos bom uso disso. Obrigado pela atenção.